Oi, pessoal. Bem-vindos ao Poliglota 2024, Brasília, mais uma vez. Agora, na tarde de sábado, a primeira palestra da Muni. Ela vai falar sobre as legendas e o que as legendas não falam, né, para nós. Por favor. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Espero que o almoço não torne ninguém sonolento. Bom, como o Juliano já introduziu o tema sobre legendagem, eu gostaria primeiro de saber, eu sei que temos já o Wilson que trabalha com legendagem, alguém mais aqui na sala? O Juliano também? Ó, nosso intérprete. Muito bem. Bom, eu pensei em começar um pouco ao contrário a palestra e ver se alguém tem alguma dúvida específica, curiosidade do público, que a maioria são pessoas que não trabalham com legendas. Quem trabalha com legendas também, se tiver alguma pergunta que queira saber, como eu trabalhei principalmente com legendas no mercado europeu, principalmente em Londres e na França, na Inglaterra e na França. Então, se vocês tiverem alguma pergunta específica que eu possa usar para direcionar como aprofundar a palestra, podem falar agora. Microfone aberto. Bota para cima aí o... Oi. Olá, tudo bem? A minha dúvida é porque eu tenho vontade de trabalhar na área de legendagem e eu queria saber o que é necessário para entrar nesse ramo além do conhecimento da língua e da cultura. Obrigada. O seu nome? Júlia. Judy. Obrigada, Judy. Alguma pergunta mais? Alguém quer trazer algum tema específico? Fiquem realmente à vontade. Juliano? Não. Bom, eu vou responder a sua pergunta com o decorrer da palestra, viu? Só não vou compartilhar novamente. Escolhemos, na verdade, com a Fabrícia, esse título, que eu tinha proposto 3 opções, que eu fiz meu curso de legendagem na Inglaterra, sendo que eu já tinha uma formação em tradução e interpretação na França, de faculdade, um mestrado, mas não tinha a parte tão profissionalizante em audiovisual. E eu descobri que nessa faculdade em Londres, eles tinham um treino durante 6 meses intensivo com, na época, foi em 2007, com o WinCaps, que era o software mais usado na época, né? Que era que cada estúdio às vezes desenvolve o seu próprio programa, mas eles usavam esse que chamava WinCaps. Já responde a sua pergunta. Além do idioma, a legendagem precisa de um suporte para sincronizar o tempo das imagens com as legendas. Tem toda uma parte técnica que é muito importante. 50% talvez ou mais, porque o idioma é importante, mas tem que estar muito à vontade com as expressões idiomáticas, porque, em geral, tem vários tipos de meios, né? Você pode estar traduzindo algo mais técnico para uma formação, uma propaganda de empresa, algo mais simples, ou uma obra de arte, um filme, algo que requer muita imaginação e improvisação e flexibilidade. Então, na época, eu fiz essa formação na faculdade usando a parte técnica, e quando eu fui para o mercado de trabalho, foi bem difícil entrar no início, porque estava numa transição de muitos tradutores que trabalhavam in-house, como se diz na Inglaterra, pelo menos, que trabalhava para a empresa, e eles estavam começando a contratar mais freelance. E vendo que era um custo muito alto manter um tradutor de legendas para cada idioma principal, como o francês, normalmente é francês, espanhol
E muitas vezes tinha também, além do francês e espanhol, às vezes tinha. Era raro ter chinês e idiomas que têm caracteres diferentes, né? Porque aí pede todo outro suporte. E nos estúdios que a gente. Quando a gente trabalha num estúdio mesmo de legendagem, você tem vários andares em geral, porque você também tem toda a parte técnica de ter que ilustrar as legendagens. As legendas, na parte da legendagem, você vai ter o controle de qualidade, você vai usar todos os suportes. Blu-ray, se for para o avião, você vai ter uma etapa específica, se for para o cinema, você vai ter menos imagens. Então, tem toda essa parte técnica que você vai aprendendo a usar Final Cut Pro, edição, e vendo que quem trabalha na parte de edição, às vezes, não fala outro idioma, não é poliglota, fala só um idioma e fala, tá, é árabe, mas eu não quero saber que corrompeu um caractere, eu quero que caiba na tela. E você fala, ai, meu Deus, mas sem essa palavra não faz sentido. Então, é muito desafiador, porque muitas vezes, quando você trabalha no estúdio, você tem... Muitas vezes não, obrigatoriamente você vai ter aquela visão de fora, mesmo trabalhando na parte criativa e do conteúdo, você vai ver que o mesmo filme vai ser legendado em, no mínimo, 7 idiomas, se for para um festival, ou para ser vendido em DVD ou qualquer suporte, né? Hoje em dia, é claro que a gente pode também no YouTube fazer as próprias legendas, então mudou muito esse mercado, mas eu vou falar dessa visão também muito clássica, e pensa em todos esses suportes, né? Porque a mesma legenda que você faz para, por exemplo, o DVD, não serve para o cinema. Então, muitas vezes você pode ir para o cinema e falar, nossa, esse filme foi muito mal legendado, eu nem quero recomendar para minha mãe que ela veja o filme legendado, se ela for procurar, não sei como acontece na Netflix, por exemplo, porque a legenda é ruim. Eu vou falar para ela ver dublado, algo assim. E perde a oportunidade de ter uma versão melhor das legendas, porque não é sempre compatível. Então, tem esse lado, né, que as legendas são múltiplas e que é um trabalho que demanda muito tempo. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de ver corretamente o filme inteiro para poder legendar sempre com a melhor qualidade que a gente gostaria. Então, muda a frase dependendo da mídia que vai ser exposta? Pode mudar. Muda porque você tem que adaptar a tela. Então, quando a tela é também em alta qualidade, para Globo, por exemplo, lá eu trabalhava com os canais de TV que tinham as próprias também demandas. Então, a BBC, por exemplo, eles não aceitavam tal cor da legenda e você não podia colocar a legenda embaixo. Então, quem é chefe de projeto, gerente de projeto depois de um certo tempo, tem que conhecer, trabalhar só com um cliente específico. Porque vai saber que a BBC, por exemplo, ela quer que coloque sempre a legenda em cima. Porque é para aquele canal e todo o material vai ser direcionado, localizado para aquela região e para aquele canal. E como você encontrou essas agências? Bom, através da faculdade eu descobri, eu procurei, porque em Londres eles têm muitos estúdios de cinema, né? Tem Paramount e agora os nomes estão fugindo, mas Aí você procurou e achou. tem parceria. Eu fui perguntando, procurando, e mandei currículo para 15 estúdios e demorei 2 anos para conseguir um estágio, onde eu saía do estúdio 11 da noite, recebia pouquíssimo dinheiro, mas era tão apaixonada que eu deixava de ir para aniversário e tudo para fazer as legendas do filme de Almodóvar. Eu falava, nossa, eu estou traduzindo Almodóvar. E aí meu nome não aparecia nos créditos. Eu não ganhava um ingresso de cinema, não tinha um lado glamouroso que eu não esperava, mas que poderia, né, que a gente pode achar que tem. Então, é um lado muito técnico das legendas, que pessoalmente me interessou muito, mas que às vezes afasta um pouco quando você quer falar, poxa, eu sou linguista, né? Eu sou, de alguma forma, também artista, né? Porque você tem que imaginar como falar aquela expressão que às vezes você também não pode usar alguns palavrões, né? Na versão do cinema, né? Pro cinema em geral é mais fiel, mas nos aviões você tem a censura dos filmes de cenas de acidentes de avião. Não sei se vocês sabem, porque pode ter pessoas com pânico que estão no voo,
de 11 horas, por exemplo, para a Europa, e que vão ver aquilo e vão surtar no avião e ser perigoso. Então, tem uma versão censurada para o avião, que faz com que tenha menos imagens que você tem que adaptar as legendas. Eles cortam as cenas, Cortam as cortam cenas. um minuto aqui, um minuto ali. E eles falam normalmente no início, eu não sei se vocês já viram, essa versão foi censurada para evitar, não sei o quê, pessoas sensíveis, etc. Assim como certos canais resolvem, não sei em todos os países, mas em certos países, eles resolvem censurar cenas muito impactantes, às vezes de sexo explícito, de racismo, dependendo da época política que o país está atravessando. Sim. Não, o pessoal daqui também. Uma dúvida, já que a gente está na parte técnica, empresarial, quanto uma plataforma ou uma emissora, ou independente do que seja, compra os direitos de um filme? Compra também os direitos da legenda? Acontece caso de ter que refazer uma legenda de um filme que já tinha sido legendado porque não veio junto com os direitos? Ou como que é essa parte desses trâmites da compra dos direitos de legendas? Não sei te responder sobre isso. Acho que depende muito de cada país, de cada empresa, né? Realmente isso eu não saberia dizer. E o que eu posso falar sobre isso é que, por exemplo, quando a gente tinha pedidos de última hora, que a legendagem faz parte da pós-produção. E quando você trabalha com audiovisual, as pessoas pensam muito na produção, né? Aí eles chegam na véspera do Festival de Cannes e falam: Nossa, nosso filme foi eleito curta-metragem. Quando é curta-metragem, quando é longa-metragem, fala: Ah, tá, vai passar para um público X, o filme está em russo, então seria bom ter legendas em inglês, né? Aí você tá 3 dias. Quem quer vir à noite no estúdio ou em casa fazer para adaptar? E você tem que fazer as legendas por amor, porque a pessoa esquece que tem a parte de pós-produção e acha que num passe de mágica você vai colocar no Google Translate e vai fazer tudo. Só que tem que sincronizar com a imagem, com o tempo. Então, eu vou entrar mais nesse assunto da parte técnica e psicológica, que eu chamo também para a legenda. Mas vou voltar ao primeiro slide, que eu acabei pulando a minha apresentação. Não sou sempre boa nisso, mas eu digo que eu trabalho com comunicação verbal e corporal, porque minha outra arte é principalmente a dança e o canto, né? A voz faz parte do corpo. Eu trabalho como intérprete também, que é outra paixão pelos idiomas e como intérprete, porque eu gosto de usar a voz e de falar. E eu gosto muito do lado efêmero, tanto da interpretação, que a gente não fica falando, nossa, podia ter usado aquela palavra, já imprimiu e etc. Quando a gente é perfeccionista, tradutor é um pesadelo. E as legendas são efêmeras. Então, voltando àquele assunto, o Festival de Cannes, muitas vezes a sua legenda vai ser usada para o festival apenas, porque vai ser mostrada lá, vai ter os direitos talvez para o festival e vai ser mostrada numa tela específica. Aí quando também tem HD, a qualidade tudo muda. E tudo isso são as imagens, né? E então sim, eu acho que até me ajudou a desenvolver meu lado de terapeuta. Foi minha última qualificação, digamos, com yoga e outras terapias hoje em dia, porque eu tive a sorte de fazer o primeiro estágio de legendagem num estúdio que não aceitava projetos chatos, eles falavam. Então, é um estúdio que, infelizmente, teve que deixar aí muitos legendadores e tradutores que trabalhavam para casa, porque eles não queriam aceitar projetos da HSBC que pagava mais de um banco para manter as portas abertas, porque eles queriam trabalhar com o lado artístico, né? De filmes de pequenos ou produtores menos, não menos famosos, mas menos blockbuster, né? Menos comerciais. Então, eu entendi através do dono desse estúdio, que ficava em Covent Garden, em Londres, que é IBC, International Broadcast Facility, IBF. Ele ficava comigo até 9 da noite, de tão apaixonado que ele é, provavelmente até hoje, me explicando como fazer uma legenda de qualidade, coisas que em 4 anos de faculdade eu não teria aprendido.
porque ele me mostrava como é complexo para quem está assistindo um filme, tem cenas, né, que tem todo o lado emocional, que vai chorar e vai ficar com o olho embaçado e não vai conseguir ler tudo. Como você faz para que a legenda desapareça com um piscar de olho, por exemplo, com a mudança de imagem? Que às vezes a gente não, né, quem faz a produção do filme, que passa de um cenário escuro, um túnel, uma cena assim, de violência, para algo no dia, né, que tem todo esse lado também artístico, psicológico de um filme, de uma obra de arte, e você tem que interpretar nas legendas. Também é uma interpretação, literalmente. Então, vou pedir pelo outro slide, por favor, Juliana. Alguma pergunta até aqui sobre o que já falamos? Bom, aí como eu comecei a falar, eu fiz esse primeiro mestrado na França, eu tinha começado com tradução, porque eu pensei, bom, eu comecei a estudar medicina, na verdade. Aí eu vi que não era muita saúde o foco e quis mudar para a área que eu já tinha mais facilidade, que era idiomas, como eu já tinha crescido com 3 idiomas. Meu pai é franco-argelino, minha mãe é brasileira, eu nasci em Brasília, mas com 6 meses de vida achei muito seco que meu cerrado pegou no chão e fui embora. E voltei com 7 anos, mas fui para o colégio francês, que eu já tinha sido alfabetizada em francês, e fui fazer faculdade lá, depois. Aí vi que medicina não era minha praia, daquela forma, e tinha uma amiga na faculdade de letras fazendo tradução. E eu lembro que eu tinha admirado, assim, por ter morado em Brasília, tem amigas que falavam, às vezes, eu ia dormir na casa de uma amiga, eu falava, ué, cadê sua mãe? Ah, ela está no Japão, nessa conferência, porque ela é intérprete, mas amanhã ela volta. Eu falava, nossa, meu pai é diplomata, eu não quero ser diplomata, mas intérprete deve ser massa, né? Porque 4 anos num país que você não gosta não deve ser legal, mas para uma conferência eu iria. Então eu pensei, poxa, eu poderia ser intérprete, mas na época da faculdade, isso eu era criança, né? Tinha 10, 12 anos. Quando eu fui escolher um curso na faculdade, eu não imaginava que existiria algo para intérprete, tradutor. E tinha aquele direcionamento, você pode fazer, é boa nas áreas científicas, pode fazer medicina. Entrei, depois de 6 meses, fui visitar uma amiga que eu morava no sul da França, em Paris, brasileira, e estava tentando fazer a prova estudando para a prova de tradução. Aí ela perguntou uma palavra e ninguém na família sabia responder e eu dei apuração para as eleições. Aí outra palavra, ela falou, nossa, você tem facilidade, você não quer tentar fazer a prova na faculdade? Falei, ah, eu posso, por que não? Se a pessoa aceitar. E como eu fui na brincadeira, sem ter estudado, sem ter peso nenhum, ele falou, se você quiser, você pode recuperar o semestre passando as provas agora e você entra no segundo semestre. Aí eu entrei e descobri como era a Sorbonne, tive a sorte de ser aceita numa faculdade pública que tinha especialização em artes. Você podia escolher, tinha que ter um pouco de jurídico, tinha que ter um pouco de institucional, de científico, mas tinha também um lado artístico, que era muito foco no cinema, né? E aí eu descobri, através da faculdade, que eu podia achar uma especialização em legendagem. Só que na França, naquela época, abriu um curso para o português, porque eu queria trabalhar com português, e não tinha inscritos suficientes, tinha que ter no mínimo 5 alunos. Como tinham 4, não abriram um curso aquele ano para legendagem. Falei, então tá, vou ter uma experiência num país anglófono, seria bom para o meu currículo, e fazer o curso de legendagem se me aceitarem. Aí eu consegui esse mestrado em Londres, que tinha essa parte toda técnica. E quando eu fiz o primeiro estágio, depois de 2 anos de formação na faculdade, sem conseguir trabalhar na área, eu entendi que era realmente, dá para viver na Europa só de legendagem. Na época estava, mas eu já tinha pessoas, amigas, colegas se formando, que me falavam, olha, o mercado está começando a ficar bem saturado. Só que era uma amiga que trabalhava com italiano, idiomas que eu achava que eram menos comuns para a legenda para um festival do que o francês, por exemplo, né? Teve festivais na França, etc. Provavelmente na Itália também. Aí eu quis entrar mesmo assim. E me deparei com esse mercado que estava bem saturado na época, pelo menos na Europa. Depois fui desenvolvendo mais os suportes, né, de YouTube, de poder fazer as suas próprias legendas. E aí eu vou pedir outro slide. Acho que posso dar aqui. Aqui, né?
e eu entendi que eu lembrei por que que eu tinha escolhido legendagem. Porque eu tinha visto um filme na época que a gente ia para videolocadora, pegava a fita, né, VHS, e era um filme de Kubrick, era Laranja Mecânica. E aí eu nunca gostei, mesmo que eu não entendesse 100%, era em inglês, então era mais fácil, mas até filme em russo eu preferia ver a versão legendada. Porque eu cresci dos 7 aos 18 no Brasil. Você vai no cinema aqui, pelo menos em Brasília, mas acho que no Brasil todo, você tem os filmes legendados, né? Na França, quando eu fui estudar medicina, tinha um cinema passando o último filme de Almodóvar, eu comprei meu ingresso, ela falou, mas você tem certeza que quer essa sessão? Eu falei, sim. Ela, mas você sabe que é legendado. Eu falei, sim, eu peguei a sessão da noite porque é a única que é legendada. Ela falou, mas você sabe que você vai ter que ler a legenda? Aí eu falei, sim, é a versão legendada. Mas você vai conseguir ver a imagem? Eu falei, sim, eu falo também espanhol, eu entendo, sabe? Porque era no sul da França, e mesmo em Paris, pelo menos revelar a minha idade agora, mas era em 2001, em Paris você tinha até as 18 horas as versões dubladas. Na maioria dos cinemas, tem sempre uma sala ou outra que faz legendado. Porque os europeus, pelo menos França e Espanha, não tinham muito costume até então. Eu voltei ao Brasil há 8 anos atrás, então não sei como está hoje em dia, mas de ouvir a versão original. E são pessoas, né, eu acho que lá a educação pública e tudo é muito mais fácil que as pessoas possam ler, mas eles são acostumados a ter, não sei se é algo europeu, um comportamento Na Alemanha é tudo colonizador, dublado. Na Alemanha é tudo é dublado. Na Alemanha, gente, onde o pessoal em geral entende inglês. Então era muito difícil conseguir ver, e aquelas versões super artificiais, né, que você ouve aquela voz de um ator francês que eu reconhecia, dublando um ator americano que eu já tinha ouvido até minha, né, até os 18 anos, aí eu falava, vieram e falaram assim, você sabe que o Richard Gere fez tal filme? Richard Gere. Falei, eu não conheço esse ator. Eles, você é louca, é claro que você conhece, uma linda mulher. Ah, Richard Gere, ai, você é pedante, você fala com sotaque assim americano. Eu falei, desculpa, mas no Brasil a gente não fala Richard Gere. Então eu não identificava os nomes realmente de atores, porque na Europa muitas vezes eles preferem a versão dublada. E isso molda muito o fato das pessoas, às vezes, não serem abertas a aprender um idioma. Isso que eu acho super interessante, né? Você vai ver um francês falando português, às vezes ele mora 20 anos no Brasil, ele vai ter um sotaque super forte. E eu sou, em parte, francesa, quase 30% francesa. O espanhol também. Eu conheci na Inglaterra muitos espanhóis, sotaque super forte, italiano também. Acho que é sempre dublado até hoje. Então, eu fui questionada, eu fui pensar, poxa, esse filme que eu aluguei, o Kubrick, teve uma legenda que era um olho de vidro, e tinha, né, em inglês, a versão original era Glass Eye. Aí na legenda estava escrito copo de olhos, algo assim. Aí eu li aquilo, e eu tinha de 14 anos, tinha aprendido inglês, mas ainda não era 100% fluente. Falei, nossa, mas se eu não tivesse um discernimento, eu não teria entendido, teria estragado todo o filme. Aí eu fiquei indignada, falei, que absurdo essas legendas, não sei o quê. E anos depois, eu descobri que eu podia estudar legendagem e trabalhar com isso. Falei, pronto, vou salvar a humanidade do planeta. As pessoas vão poder assistir filmes com legendas de qualidade. E eu fui entender, no campo, que não era necessariamente culpa do tradutor. Porque eu já tive que traduzir filmes, o inglês não tem gênero, né? Então você fala my partner, você não sabe se é um homem ou mulher. Se você não tem tempo, às vezes, de assistir a imagem, porque você dá aquela pressão, eu tenho que entregar as legendas daqui a 24 horas e eu tenho 1 hora e meia de filme, 2 horas para legendar, às vezes você nem olha direito se é um homem ou uma mulher na cena. Você deveria, né? Mas às vezes tem que voltar a imagem, aí tem problemas técnicos, aí congela, aí não sei o quê, depende de muitas coisas. Então, realmente é um desafio poder trabalhar com legendas de qualidade, muitas vezes, e hoje em dia tem essa questão de poder enviar para a Índia para fazer legendas em inglês, para a China, cada vez mais, né? Já tinha na época. Mas é isso, eu acho que é importante como todas as áreas, né? Preservar muito o trabalho humano, porque para dizer que até intérprete, a inteligência artificial vai poder, nas palestras eles falam, o intérprete traduzir
em breve vocês vão estar me escutando em qualquer idioma, com uma máquina, e você tem que traduzir aquilo da cabine, falando, que legal. Então, eu acho que tem trabalhos humanos que não vão ser substituídos se você quer manter uma qualidade. E quem aqui prefere uma versão dublada de algum filme? Podem ser sinceros, gente, não vou julgar. Todo mundo prefere a versão legendada, né? Pronto. Questão. Você gosta da dublagem? Pronto. Eu gosto da dublagem no outro idioma que eu estou aprendendo. Ah, sim. Interessante também. Eu gosto de dublagem e desenho animado. Pronto. Todos são dublados, né, na verdade? Então, essa é uma questão, né? Porque no Brasil, pelo menos, hoje em dia eu não vou muito para o cinema, eu admito, mas filme da Disney tinha a sessão dublada até tal horário, né? E à noite era para os adultos legendados, se quisessem. Só que o trabalho é incrível que fazem, né, gente, para Disney, Pixar. E você não tem um ser humano, por mais que seja super, né, a tecnologia incrível de animação, não é o lado de uma pessoa falando. Você percebe claramente que o que você está escutando, ouvindo, não corresponde ao movimento do lábio, né? A leitura dos lábios. Dublagem de filme é uma coisa assim. Vocês entenderam que para mim é difícil. Mas, claro que desenho animado, animação, eu acho incrível. E as versões de música para Rei Leão, Aladdin, eu gosto de todas. Às vezes eu falo, nossa, em português ficou quase que mais legal do que o Pocahontas. Os dois são incríveis. Até que, mesmo porque nunca, raramente é ao pé da letra, né? Quando é uma música, algo assim. E aí eu vou entrar justamente no tema que está no slide, para não fazer muitos parênteses. Posso? Não, pode ser esse ainda. Então, eu acho que a legenda, ela tem a vantagem, por mais que todo mundo já prefira a legenda, né? De preservar o áudio, a cultura e a obra de arte. Vocês entendem, quando eu falo de cultura, que preserva? Vocês entendem algo específico por cultura? As expressões, né, que são usadas, por exemplo, Na verdade, se você não fala o idioma, você não vai perceber a diferença. Porque se o filme for em inglês, você está aprendendo inglês, tudo bem, você vai falar, poxa, a legenda ficou legal ou não. Mas se for o filme da Palestina, você não vai entender necessariamente. Mas quando você ouve, quando você escuta o tom da voz da pessoa original falando, você entende muitas vezes o lado sociológico, até se a pessoa está falando com medo. A pessoa que vai dublar, ela pode tentar reproduzir super bem o medo, a aflição, mas esse lado assim de ser do interior, por exemplo, não dá para reproduzir em outro idioma. Mas e se o filme for, por exemplo, Aladdin, que a língua do Aladdin não seria em inglês, mas é um filme americano. E aí, como é que fica essa questão da cultura? Teria que ser cultura árabe, sei lá. Mas aí o filme já foi feito para o americano, né? Então, aí é que se vire. Me parece que a dublagem tem uma maior liberdade, olhando de fora, né? Que a dublagem tem uma maior liberdade de adaptações. Até se a gente pensar em expressões idiomáticas e nas animações também, né? Uso de gírias brasileiras, de expressões. O que na legendagem eu sinto que é um pouco mais grudado ao original, né? Penso, sei lá, um exemplo que nem as branquelas, eu acho que todo mundo conhece, que em português esse aqui tá parecendo um programa do Ratinho, mas em inglês é algo como Oprah Show, algo assim. Então, você concorda com isso, que dublagem tem uma liberdade maior ou depende muito do estúdio, do contrato, do que eles querem entregar de produto? do público-alvo, na verdade. Do público-alvo. Sim, depende de vários fatores, na verdade. Porque isso é o que torna assim, essa área muito interessante. Para mim, assim, interpretação, que é vivo, óbvio que todas são, né? Tradução, um idioma é algo vivo, né? Então a gente está sempre se adaptando, tem neologismos, mas com uma arte, né? Que a arte é a nossa expressão maior, como adaptação de músicas, que você vê às vezes que fica muito assim ao pé da letra e ainda assim, tipo, o Buarque foi adaptado para o francês, por exemplo, lindamente, com rimas e o significado e as palavras preservadas. Eu falo, nossa, um gênio que fez isso. Mas quando você tem a dublagem, a única diferença é que você não tem o áudio original para falar, comparar. Se você entender o áudio original, né, o idioma. Mas na legenda, você tem algumas liberdades do tipo, depende da casa, claro,
mas você não vai escrever coisas óbvias, porque você quer que o espectador não fique totalmente passivo. Então, pelo menos me ensinaram assim, né, que nomes, você não vai escrever Maria. Óbvio que se é um idioma que Maria vai ser Maria, Mariah, você vai escrever a primeira vez, mas com o tempo você não vai escrevendo sempre. Algumas pessoas, alguns estúdios permitem abreviação, que você coloca para os nomes, tipo um M ou para senhor, mister. E os palavrões, quando são escritos, têm um peso maior para né, algumas casas. Então, às vezes, palavrões são censurados nas legendas escritas. E se fosse dublado, eu já não sei. Eu trabalhei também com dublagem, mas eu lia o texto que me davam. Então, eu não sabia se tinha passado por uma censura. Eu fazia mais um tipo de voice-over. Tem essa parte que eu acho que pode ser de mais idade da legenda, mas não é necessariamente uma liberdade, é um desafio. Porque como você vai mostrar, evidenciar na legenda que quem está falando é do interior? A pessoa que tem que ter escuta e entender um pouquinho, que aquilo é o norte da Inglaterra, então tem um histórico, né? Porque é algo que você não pode facilitar para a compreensão da pessoa. E você quer resolver outro problema de educação que não dá para crescer. Se você fosse traduzir também, dublar no português, você poderia tentar reproduzir algo do sertão, do interior, para ficar engraçado, mas não seria fiel à mesma cultura da Inglaterra. Então, depende do que a pessoa tem de referências culturais, históricas. Mas, realmente, eu acho que a vantagem é que você fica menos passivo, você se implica em ler e, de repente, descartar alguma coisa se você estiver focado, ouvindo também, porque você desenvolve o sentido, né, visual. É óbvio que você tem que olhar para baixo, mas se a legenda for de boa qualidade, você tenta... De boa qualidade não, né? É um desafio para quem está legendando, que é fazer a melhor legenda possível, você tem que respeitar um número de caracteres. Esse é o maior desafio. Então, às vezes, você fala, cara, o inglês é muito mais conciso. Como é impossível que eu fale a mesma coisa, uma expressão que é em uma palavra em inglês e que são três em português, né? Todos os idiomas, em geral, latinos, são mais extensos. Então, você tem que achar, assim, formas de descartar, às vezes, informação desnecessária. Tipo, você rasgou a minha camisa vermelha preferida. Você não vai colocar vermelho necessariamente, porque a pessoa está vendo a imagem, vai ver que a camisa é vermelha. Então, você rasgou minha camisa preferida. No início, você fica apegado. Você fala, nossa, eu coloquei vermelho. Eu sou uma péssima tradutora, mas como é que vai caber? Que palavra descarta? Aí você fica, tipo, meia hora falando, o que eu posso tirar daqui? Mas é isso, é um desafio e você se envolve muito também esse lado mais conciso, sabe? E objetivo. Que hoje em dia, às vezes, no WhatsApp, a gente se perde e fala, não, peraí, vou mandar algo mais curto. Então, é muito interessante o desenvolvimento pessoal, eu acho, você trabalhar com legendas. Mas hoje em dia eu sei que no YouTube não tem limite, você pode fazer até 3 linhas, tem coisas assim. Aí não dá tempo de ler. Tudo é aceito, né? Para karaokê, quem for mais hoje à noite, a gente tem tudo escrito assim na tela. Em geral, legendas, quando é para o cinema, para muitos suportes, tem um padrão, que são tipo, acho que era 38 caracteres no máximo na primeira linha, onde eu trabalhava, na segunda também, 2 linhas, ponto. Você não pode, por exemplo, falar, não, faltou um ponto, eu não posso. Vou esquecer o ponto. Você tem que colocar a pontuação, né? Tem coisas que normalmente você não pode deixar de colocar. Falar, ninguém vai sentir falta do ponto. Não, tem que colocar. Mas você pode conseguir encurtar realmente a informação, porque não é legal fazer legenda se a imagem for muito rápida. Provavelmente a pessoa não vai conseguir ler tudo. Né? Quem já não voltou a imagem e falou, peraí, eu não li o que estava escrito naquela legenda, perdi uma informação importante. Mas aí a gente vai também, quando é um filme de longa-metragem, você vai se acostumando ao tom de voz das pessoas, dos personagens que voltam. Então, acontecem várias coisas na nossa cabeça, né? Que o cérebro se molda para ver a imagem, ouvir e ler ao mesmo tempo. E isso é o nosso computador humano, que é incrível, nenhuma máquina nunca vai substituir. E os inconvenientes que eu vejo, maiores, para mim, assim, são menos do que as vantagens, porque realmente a gente acaba, às vezes, não prestando atenção nos detalhes da imagem, quando a gente vai ter que ler a legenda. Tantos detalhes como se você estivesse ouvindo no seu idioma, né? E também pode cansar a vista, se for numa tela de celular. Hoje em dia a gente usa
né, no avião, vai ver um filme num esporte pequeno, você está com a legenda lá, você fala, nossa, é mais difícil. Mas eu queria trazer sem convencer ninguém, mas trazer esse lado assim de mostrar tudo isso antes de entrar, de aprofundar os desafios, né? Mostrar por que as legendas, para mim, respeitam mais o suporte da imagem. Por mais que eu ache, assim, dublagem é uma arte incrível também. Eu mesmo gosto de poder fazer o tom, reproduzir a voz. Traz um lado também bem legal, principalmente para animação e desenho animado. Alguma pergunta sobre isso? Próximo. Próximo. Pronto, então eu falei dos desafios já, né, um pouquinho antes, antecipei esse tema dos regionalismos, da noção de classe que eu coloquei, mas entender um pouquinho o lado sociológico, né, falando de filmes, que é o que eu prefiro. Mas quem já ouviu falar de localização aqui na sala? Então, acontece muito, né, falando agora de um suporte mais técnico, quando você vai, por exemplo, agendar uma formação. Eu agendei formações para empresas super conhecidas, tipo Akzo Nobel, da Leroy Merlin, empresa assim, Leroy Merlin, que querem que os padrões sejam seguidos no mundo inteiro. Então, você vai trabalhar para a Renault, na França, no Brasil e em outros lugares, querem que os funcionários tenham aquela introdução por um vídeo, né, de, sei lá, às vezes 1 hora de formação. E aí você vai legendar aquilo. Você fala, pronto, como é que eu vou legendar agora questões de, às vezes, LGBT, por exemplo, eu lembro que tinha esse caso da Akzo Nobel que falava, a gente favorece mulheres, que a gente não vai deixar de contratar mulheres porque elas vão ter que se ausentar durante a maternidade, durante o parto, etc. Às vezes você fica pensando, e aí, com a legislação do país, como é que eu faço para que isso case? Então, muitas vezes você tem que ter contato direto com o cliente. Você fala, ó, sabe que no Brasil não são 35 horas, são 40 horas de trabalho, e o seu vídeo você fez sem pensar nisso. E agora, você vai cortar a imagem, editar, eu coloco, revelo para o Brasil que muitas pessoas trabalham menos tempo, para quem não sabe, a Renault vai contratar no formato da França. Então, a gente tem um trabalho com as legendas muito humano, sabe? Muito pessoal. Uma máquina também, tipo, não vai questionar. E isso é um desafio. Às vezes você fala, olha, não quero te dar um trabalho extra de alguns meses de refazer o vídeo para o Brasil, mas seu vídeo foi um pouco não localizado, sem pensar. E aí as pessoas percebem que, tipo, nossa, porque vão tentar, em geral, às vezes, jogar a culpa em outro, ah, porque o tradutor não me falou isso na hora do texto, do script, não sei o quê. Você fala, tudo bem, mas pesquisa de mercado, né? Se você quer abrir uma filial num país asiático, acontece. Muitas pessoas vão fazer todo o trabalho certinho, né? Mas outras pessoas é igual a tradução. Falar, pronto, quero traduzir. Você fala, ah, mas vai ter uma releitura? Porque não é só traduzir. Ah, você quer que eu releia um trabalho que foi super mal traduzido? É melhor traduzir do zero. Então, são várias etapas, né, nos idiomas que às vezes as pessoas pulam. Que acham que é tipo, ah, fulano fala inglês, ele pode fazer para mim. Pede para fulano, então, a gente faz 0800. Que bom, né? Você vai contratar um profissional, e às vezes uma empresa que ainda vai colocar toda a margem de lucro da empresa, da agência. Mas isso é algo que realmente é uma área que foi muito judiada e que está sendo também, às vezes, esquecida. Quando eu cheguei no Brasil, eu não continuei trabalhando só com legendas, eu fui para o Rio e me propuseram um salário de R$ 1.000 para ter que viajar 1 hora ida, 1 hora volta, traduzir para GNT, um canal, e falava, não, mas você vai ganhar R$ 1 a mais por minuto de legendagem quando for uma série, um capítulo extra. Eu falava, tá, mas como é que eu vou viver? Ah, mas é óbvio que você não vai viver só disso. Tá, mas eu vou estar 40 horas aqui, você quer que eu trabalhe quando, então, para viver? Então, eu achei assim, eu falei, não, não é possível. E aqui eu entendi que era melhor trabalhar até na época, mas estava na época que a Herbert and Richards ele tinha falecido, né? Fazia dublagem, e me falaram, ah, é uma boa época para trabalhar com dublagem, mas
tinha que, aqui no Brasil, você tem que ser ator. E eu tinha da França, mas não tinha o equivalente no Brasil. Aí, nossa, burocracia, diploma de faculdade, todo mundo passa por isso, né? Que é advogado e tudo, mas nessas áreas também. Então é isso, eu acho que tem vários desafios. A gente falou, já falei dos palavrões, das mídias que censuram também imagens, do espaço, né, que a gente tem que respeitar, dessa parte que eu chamo da psicologia da legenda, de respeitar o piscar de olho, pensar, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Em geral, se você tem tempo, você vai deixar correr com a legenda para ver se a legenda não continua quando a imagem mudou, se você consegue ler a sua legenda, a própria legenda, e às vezes você vê que você fez um errinho, que tirar um caractere, aí alguém vai reler, aí quando você incrusta, você tem que fazer um controle final. Quando você trabalha para o estúdio, é na minha parte preferida. Em geral, tem que ser a pessoa que não fez as legendas. Então, tipo, minha colega tinha legendado para o francês. Falava, ah, Rúlia, você fala francês, né? Você pode ler as legendas? Eu, claro. Aí você senta no trabalho, no sofá, e você via na tela o filme legendado pela colega. Ah, legal. Aí, às vezes você tem que tentar tirar o lado, né, perfeccionista e falar, eu teria colocado tal termo, porque você está focando mais em não escolha de termos, né? Mas em não ter nenhuma pontuação faltando, nenhum erro grotesco, alguma coisa de digitação mesmo. Então, são muitas etapas, muitos desafios, mas eu acho que, óbvio que tem, né, uma facilidade hoje em dia da gente poder fazer no YouTube, ajudar a divulgar mais conteúdo, colocar super rápido no clipe, no Instagram, né, que coloca aquelas legendas, gente, eu nunca fiz isso ainda. Mas o pessoal coloca, né, tá falando e tem um voiceover tudo escrito bonitinho, eu falo, uau, incrível, né? Minha amiga que ontem mal mexia no celular, agora postou um vídeo com as legendas. Então, acho que é um suporte que a gente tem incrível e que a gente pode sempre, assim, recorrer também para aprender um idioma. Porque quando a gente está, assim, abrindo o lado emocional, vendo um filme, uma imagem, e você consegue escutar na própria língua, você capta algumas mensagens subliminais e ainda tem, você desenvolve a leitura, porque as pessoas não leem livros, então a legenda também faz isso. É algo educativo, né, muitas vezes. E, por incrível que pareça, como vocês talvez tenham descoberto, na Europa é menos encorajado. Mas é isso, eu acho que eu tentei manter o horário. Temos alguns minutos para perguntas. Meu contato de Instagram, coloquei o M maiúsculo porque eu tenho uma marca que se chama Inspire, de inspiração e também nos dois sentidos, né? Eu escolhi Inspire porque é a mesma palavra em inglês, inspire, em francês, inspire, e em espanhol, inspire, e em português, né? Aí funciona como inspiração e como respirar, como eu também fundei no yoga. Só que não tinha como é. Aí eu coloquei o M de Muni. Inspire-me. Bom. Ficou Inspire-me, só para ter o M de Muni, mas eu ainda vou mudar. Acho que eu vou colocar Inspire, traço baixo, e M, algo assim. Ver se está disponível ainda. Mas eu já tive meu espaço no Inspire lá no Rio, onde eu dava aula de idioma, aula de dança, de yoga, e fazia essa parte toda de comunicação também pelo idioma cultural, com a dança, salsa, ouvindo as músicas em espanhol, quem fazia aula de samba, que chegava e falava, olha, todo esse lado de Noel Rosa, o português. Então, tem muito idioma incluso nesse Inspire. Eu acho que a gente inspira muito pelos idiomas, né? Pelo fato de se abrir para o mundo novo. Tá, Perguntas? muito obrigado, Moni. Então, perguntas, se alguém tiver. E a gente, na verdade, já fez muitas perguntas ao longo da apresentação. Então, não sei se tem mais alguma aí. Eu achei interessante quando você comentou que, por exemplo, solte a minha blusa vermelha, né? Sei lá, alguma coisa assim. Que na imagem já tem a cor vermelha e você não precisa colocar. Eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, uma coisa que realmente foi, para mim, foi eu aprendi. Pois é, isso eu não aprendi na faculdade. Foi assim, essa pessoa que o estágio, eu entendi o valor de um estágio, que eu realmente não recebia muito, mas assim, foi uma troca. Ele estava me formando
sempre que ele podia, e ele falou, tipo, o que que você faria nisso? Ele não me deu, assim, a resposta, né? Aí eu fiquei pensando, que palavra eu posso tirar? Aí ele falou, o que está evidente na imagem? Lembra que você tem a imagem como suporte. A legenda não é para tornar a pessoa passiva, é só para ajudar. Então, o que está implícito na imagem, descarta. Legal. E também, por exemplo, eu faço legendas, mas é mais para palestras, sabe? O médico dando uma palestra de 1 hora sobre um novo tratamento para uma doença. Então, tem toda essa outra parte da legenda técnica, né? Digamos assim, não da diversão ou do entretenimento, né? Mas tem também legendas de palestras muito técnicas, né? Também tem tudo isso. Total. Tem a liberdade quando é um filme de você pensar, tá, eu usaria esse palavrão se eu porque corresponde mais a tal expressão inglesa. Mas, como não tem espaço, você vai usar outro palavrão que é mais sutil, talvez, ou não necessariamente nuances, né? Mas vai ser mais curto, falar, sem chance de eu usar tal coisa. Então, são várias técnicas assim, que nos filmes a gente. É igual tradução literária, né? Tradução técnica. São dois mundos de informações diferentes, inclusive. Mais algum comentário, algum pergunta do público? Só mais uma ali para terminar. Pega o microfone, porque Não, é uma pergunta, eu achei bem legal, conforme você foi falando, por exemplo, eu também me chamou a atenção esse negócio da blusa vermelha, e quando você está como intérprete, você também tem que tomar essa decisão. Porque não dá cada tempo de falar tudo, então às vezes tem esse link que você colocou, às vezes você não tem pensado nisso. E quando a gente também está lá na cabine, os meninos estão lá, e a gente está ouvindo, você deu esse exemplo da menina que fez a sua colega que fez a legendagem, você ficou só ouvindo, e você fala, eu queria colocar tal coisa. Acontece a mesma coisa na tradução e na interpretação. É assim o tempo todo, né? Eu achei bem legal. Eu fui fazendo esse link conforme você foi falando bem na sua palestra. Parabéns. Agradeço. Eu, hoje em dia, trabalho mais como intérprete, que é até curiosa. Agora, eu tenho uma pergunta de saber que eu talvez não tenha pensado. Como você faria do vermelho como intérprete? E qual seria o suporte? Faltar alguma coisa que às vezes com intérprete você não tem controle. Então, botar isso na cor da camisa porque a pessoa que está numa palestra talvez seja mostrando a camisa. Nesse caso, sim, ou até falar, ele está falando de outra pessoa, mas não é tão relevante, né? Ou repetir o vermelho, a camisa vermelha 5 vezes. então, muito obrigado, Monique, foi um prazer. Agradecer muito, Juliano, muito talento, bombril dos idiomas, que trabalha com legendagem há muitos anos. Parabéns.